Vamos começar. A gente tinha uma expectativa de vir mais clientes, né, abrindo a gente, só que devido às chuvas aí, tem muito cliente ali do lado de Piedade, de Urucânia, então a gente sabe que para lá o negócio teve mais feio aí uns dias atrás. Tem um cliente lá que a passagem lá está só um trilho. Então a gente vai começar com as pessoas que já chegaram, né, até mesmo porque nós temos aí clientes de fora, para não atrasar o retorno ainda de vocês. Antes de começar, só queria agradecer, né, a presença de todos, as pessoas que vieram de outras cidades para prestigiar a gente e contribuir aí com o conhecimento de grandes mudanças que nós teremos a partir de 2018. Nós resolvemos fazer esse encontro aqui, porque alguns clientes já nos questionaram algumas questões da reforma. Confesso a vocês que a reforma eu ainda não consegui digerir até agora, porque a reforma saiu dia 11 de novembro, dia 14 nós já tivemos uma medida provisória, né? Então mudando alguns tópicos. E os sindicatos estão aí correndo atrás. Eu acredito que antes de janeiro ou talvez fevereiro a gente tenha novidades aí. Não creio que vai mudar muita coisa, mas alguns pontos aí que ainda estão polêmicos, eu acredito que ainda vão ser mudados. Então esse bate-papo nosso aqui hoje, nós vamos dar uma pincelada nos pontos mais importantes da reforma, tá? Do E-Social, que é uma obrigação acessória que vem para o ano que vem. A gente já tem ele nos moldes da empregada doméstica, né? Então vai ser a rotina trabalhista de informação para o governo, para os órgãos públicos, vai ser através do E-Social. Quem já teve a oportunidade de ter contato com o E-Social da doméstica, vai ser mais ou menos aquele molde. E além disso, o Simples Nacional, nós vamos ter algumas mudanças aí, questão de tabelas que vão ser suprimidas, algumas figuras que vão aparecer na sociedade a partir do ano de 2018. Então, a questão aí de perguntas, eu sei que algumas pessoas vão ter dúvidas, questionar, as dúvidas são importantes, que podem ser dúvidas de outros, compartilhando aqui a gente contribui. Eu só pediria para a gente deixar as dúvidas para o final, até mesmo para a gente não delongar muito a palestra aqui, atrasar o retorno de vocês, a empresa continua trabalhando lá. Questão das dúvidas, pode ser uma dúvida que seja muito específica da empresa, a gente não trata aqui, a gente leva a pergunta e responde isso numa oportunidade posterior, porque pode ser uma dúvida muito específica que nem eu agora no momento vou poder dar um posicionamento concreto para vocês. Tá? Conforme eu falei, a lei ainda não está bem compactada ainda na memória ainda, então a gente pode ter dificuldade de falar de repente uma coisa que não é verdade para vocês. Então se tiver alguma dúvida, a pessoa expõe, se a gente não tiver condições de responder, a gente passa lá no grupo, manda por e-mail, até mesmo para compartilhar com as pessoas. Então nós vamos começar falando a respeito da reforma trabalhista. Tá? O que muda na empresa? Essa lei 13.467 de 2017, que entrou em vigor agora 11 de novembro, ela alterou, incluiu ou suprimiu mais de 100 artigos da CLT. O código é a legislação que ampara aí a parte trabalhista. Né? Então, ou foi alterado algum artigo, ou ela incluiu, ou ela suprimiu algum artigo. O que eu posso adiantar para vocês, né, é a minha concepção dessa reforma, a maioria de vocês aqui é empresário, eu também sou. Essa reforma ela veio 70% como facilitador do empresário e acredito aí que 20% ou até 30%
para colocar em prática, para colocar documentado aquilo que já vinha sendo praticado. Com relação lá do trabalhador, eu acho que não chega a 5% assim, de melhorias. Então foi assim, para facilitar muito o lado empresarial e uma parte para colocar em prática o que já vinha sendo colocado, documentar, né? Colocar documentalmente válido aí o que já vinha. Um exemplo disso é as férias, né? Dificilmente hoje um funcionário, mesmo até antes da reforma, tira 30 dias de férias, tira 10 dias, coincide com as férias do filho, tal. Então, hoje já é permitido você tirar 3 períodos, então, mas na prática isso já, na maioria das empresas, já vinha sendo praticado. Então isso foi documentado, isso agora é legal. Né? E algumas outras coisas que nós vamos passar aqui, vocês vão identificar. Aqui estão os pontos básicos nessa apostila, de alguns tópicos mais importantes. A gente tem mudanças muito significativas no tocante à parte judicial, na parte jurídica, tá? Na parte de processos trabalhistas. Eu trouxe aqui algumas coisas que é mais relevante e que a gente vivencia mais na prática, tá? Mas tem muita coisa na parte jurídica também que essa reforma trouxe. Então, com relação ao banco de horas, aí na apostila de vocês, se vocês quiserem acompanhar, a gente vai passar. Se alguém tiver alguma coisa importante em cada ponto, quiser parar, levanta o braço que a gente dá uma parada. Antes da reforma, o banco de dados de horas, ele tinha um período de compensação de 1 ano. Né? Poderia ali um funcionário fazer a hora extra, você teria ali um prazo de 1 ano para compensar isso aí. Alguns sindicatos tinham uma norma mais favorável que determinava que fosse cumprido nessa compensação um prazo menor. Como a norma mais benéfica prevalece, desde que não vá contra a Constituição, né, ela poderia ser aplicada. Então, agora, com a mudança da reforma trabalhista, isso pode ser pactuado, né, diretamente com o funcionário, desde que seja compensado num prazo de 6 meses. Tá? Antes, isso dependia de ter uma norma coletiva para poder fazer essa compensação, seja de 1 ano, seja um pouco menos, tinha que ter uma norma coletiva. Hoje não, hoje você pode tratar direto com o funcionário, desde que a compensação aconteça em 6 meses. Tá? Então tem aí a base legal. Questão da contribuição sindical, né? Sendo a parte mais do funcionário, não é mais obrigatória. Antes a gente tinha aquela carga que o funcionário tinha que fazer, caso ele não concordasse em ter o desconto. Fazia uma carga de próprio punho, falando que não concordava com o desconto, não era feito o desconto, ficava nisso. Agora é o contrário. Agora, se o funcionário quiser que tenha desconto, ele tem que fazer a carga. Tá? Que vai ser realidade. Hoje, eu falo que os sindicatos hoje eles vão ter que realmente trabalhar em prol dos funcionários. Não acho que só ter uma representatividade vai ser o suficiente. O sindicato vai ter que, de repente, ter lá um plano de saúde agregado para oferecer para o funcionário, um plano odontológico, uma sede campestre onde o funcionário possa levar a família, porque simplesmente você ser filiado àquele sindicato e hoje ele está muito limitado, né, dentro das obrigações dele, o próprio sindicato da construção civil aqui em Ponte Nova, se não fechou, está em fechar as portas. Entendeu? Não tem mais o campo de atuação. Eles vão fazer, o governo deixou ainda a obrigatoriedade deles fazerem os acordos coletivos, as convenções coletivas, mas a esperança de receber a contribuição sindical, que é a principal fonte de renda do sindicato, eles não vão ter, ou vão ter muito menos do que era, eu acredito que não vão conseguir se sustentar. A parte da convenção e acordos coletivos é uma parte extensa, né? Os acordos coletivos são válidos desde que não contrariem a lei e se trouxer vantagens aos empregados. Né? Então, ela não pode contrariar a Constituição Federal, né? A CLT, então são válidos, as normas mais benéficas. Tá?
A partir de agora tem um rol aí de várias situações onde a reforma trouxe. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei, quando, entre outros, se tratar de pactuar quanto à jornada de trabalho, os limites constitucionais, banco de horas, intervalo intra-jornada, respeitando o limite máximo de 30 minutos para a jornada superior a 6 horas. E aqui tem um ponto importante, né? Antes a gente tinha uma situação que o funcionário que trabalhasse até 6 horas, ele teria que ter um descanso, até 4 horas, 15 minutos, de 4 a 6, 30 minutos, e acima de 6 horas, 1 hora, podendo chegar a 2. Né? Então agora, se ele trabalhar acima de 6 horas, ele pode ter um intervalo de 30 minutos. Plano de cargos e salários e funções compatível com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos, representantes dos trabalhadores no local de trabalho, teletrabalho, que é também uma novidade aí da reforma trabalhista. A lista é extensa, mas eu não vou ficar lendo aqui o que já está na apostila aí para vocês. Agora nós temos uma questão importante aí, que já é a parte jurídica das nossas mudanças, né? Anteriormente, até a reforma trabalhista, o empresário que tinha uma ação trabalhista contra a empresa, ele ficava além do valor de indenização, de pagamentos para o funcionário, o reclamante estava solicitando, ele ficava aí temeroso com a parte do dano moral. Né? Quanto o juiz vai dar, se o juiz continuar tratando, é costume dar isso, é costume daquilo. Então hoje a legislação já estabeleceu, deu uma segurada aí no judiciário. Então nos casos leves, aí vai ficar o questionamento. O que vai ser entendido como caso leve? O que vai ser caso grave? Aí realmente fica uma incógnita aí, mas nós já temos precificado. Casos leves, teto de até 3 vezes o valor do último salário. Casos graves, teto de até 50 vezes o valor do último salário. Este teto vale também caso o empregado seja ofendido. Tá? Havendo reincidência das partes, o valor poderá ser dobrado. Então já temos um parâmetro, se alguma empresa vir a ser demandada na Justiça do Trabalho. A questão da demissão sem justa causa, né, o acordo, que na prática já acontecia muito. Né, a empresa, por considerar ali o funcionário que lhe prestou um serviço durante o tempo, tal, fazia sempre ali um acordo para poder o funcionário ter direito a levantar o fundo de garantia, ao seguro-desemprego. Então o governo, atento a isso, já normatizou. Hoje você pode fazer um acordo legalmente com o seu funcionário, você vai pagar metade da multa, né, do FGTS, que é os 40%, você vai pagar 20%, e o funcionário vai poder sacar 80% do que ele tem lá. Em regra, o governo não tomou prejuízo. Você pagaria 40, vai pagar 20, e ele sacaria 100 e saca 80. Os 40 dele está recebendo. Está garantido, Então, ou seja, nessa situação, o funcionário não tem direito ao seguro-desemprego. Ele vai sacar os 80% do que ele tem lá, mais os 20% que você vai depositar como forma de multa rescisória, e ele faz o levantamento dos 80% do montante. Tá? Isso legalmente. E não tem direito ao seguro-desemprego. A demissão poderá ocorrer de comum acordo. O pagamento da multa de 40% será pela metade, 20%. Do valor que ele tem depositado. O empregado só poderá sacar 80% do que está lá, e a empresa deve conceder um aviso prévio de no mínimo 15 dias, no mínimo, tá? Não é definido esse período. O empregado não recebe seguro-desemprego. O anterior está aí, que era os 40%, ele levantava 100% do fundo de garantia e tinha direito de 3 a 5 parcelas do seguro-desemprego. Questão da falta de registro, né, do empregado. Antes da reforma, a multa de meio salário mínimo por empregado, está lá a base legal no artigo 41 da CLT. Agora, com a reforma, microempresas e empresas de pequeno porte, optantes aí pelo Simples Nacional, multa de R$ 800
por empregado não registrado. Tá? Demais empresas, multa de 3 mil, né, que seriam as empresas de lucro presumido, lucro real, tá? Sociedades sem fins lucrativos. Então, multa de 3 mil por empregado não registrado e de 6 mil em caso de reincidência. Multa de R$600 por empregado quando não forem informados os dados necessários para o registro. Então a gente fez um registro lá rápido, não precisa registrar esse funcionário aqui rápido. Nós vamos falar isso na hora do E-Social, e muitas dessas coisas não vão poder mais acontecer. O registro vai ter que ser ao tempo certo, tempestivamente ali, para a gente evitar problema. Então às vezes você faz um registro para atender talvez uma fiscalização que está acontecendo, ou para atender mesmo a legalidade da empresa, mas fica faltando o PIS do funcionário. Se chegar uma fiscalização, faltou o PIS, R$600. Tá? Então tem uma série de exigências aí que não eram feitas anteriormente. A questão das férias, né, que nós já adiantamos, anteriormente as férias podem ser divididas no máximo em 2 períodos. 1/3 do período de férias pode ser vendido, né, pelo abono pecuniário de férias. Essa antes da reforma. A partir da reforma, as férias podem ser divididas em até 3 períodos. Porém, um deles tem que ser maior de 14 dias e os outros 2 não podem ser menor do que 5. Tá? Essa é a regra. Você pode dividir as férias legalmente, só que um dos períodos tem que ter 14 dias e os outros 2, nenhum deles pode ter menor do que 5. Questão da gravidez e insalubridade, é uma coisa que não é tão comum, né, pelo menos nas nossas empresas, mas que é interessante vocês saberem, é uma situação que, inclusive, a medida provisória do dia 14 de novembro veio alterar. Tá? O que falaram a respeito? A empregada gestante não pode trabalhar em local insalubre, tá? Condições insalubres. A partir de agora, das atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação. Então, ou seja, ela só não pode trabalhar no local insalubre considerado de grau máximo. Grau mínimo ou de grau médio, tranquilamente. Exceto se tiver ali uma declaração do médico, né, mesmo que ela esteja na condição da empresa ser insalubre do grau mínimo, mas a gravidez dela é de risco. Tem um documento do médico falando que não é prudente arriscar. Tá? Mas na lei, somente se fosse grau máximo, senão ela não poderia trabalhar. Das atividades consideradas insalubres, em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde, emitido pelo médico. Das atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde emitido pelo médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a lactação. Se não for possível que a empregada gestante considerando as condições assim mencionadas, não tenha condição de ser alocada para um outro local da empresa, tá? De imediato ela já pode entrar em licença maternidade. A licença maternidade, na realidade, ela tem duração de 120 dias, se logo no 3º ou 4 meses de gravidez, o médico argumentar que não tem condição dela trabalhar naquele local, de imediato ela já entra na licença maternidade, por conta do INSS. Então ela vai ter uma licença maternidade estendida, vai ser os 120 mais quantos meses antecipados for determinado. Isso aí é uma novidade. Uma dúvida que surgiu no outro curso que nós fizemos, todo local de um hospital, né, e até por isso que eu acho que eles entenderam dessa forma, um local no hospital, por exemplo, todo local no hospital é insalubre, até o escritório, se funcionar dentro do hospital. Então você tem essa situação de remanejar a funcionária grávida ou lactante de local. Ela trabalha no local insalubre, ela está grávida, o médico recomendou, vou colocar ela para trabalhar lá no escritório, mas o escritório também é insalubre. Aí como é que você vai fazer com ela? Você vai mandar ela embora para casa? Entra na licença maternidade. Tá? Agora, se o hospital tem uma área fora do hospital onde funciona o seu departamento administrativo, havendo possibilidade, você remaneja a funcionária para lá. Tá? Isso é lógico dentro da dinâmica aí de cada empresa. Home office, né, o trabalho em casa. Uma situação nova também trazida pela reforma. Até então, não havia previsão legal.
Hoje, a previsão contratual do home office trabalho em casa. Todas as atividades a serem desenvolvidas pelo empregado deverão constar no contrato, tá? Inclusive a situação de despesas desse funcionário. Aí vou colocar o funcionário trabalhando lá na casa dele. Coloco lá para ele um computador, uma mesa e tal. Aí futuramente esse funcionário vem se desentender da empresa, por algum motivo aciona a empresa na justiça, querem receber a conta de luz dele, que aumentou muito a partir do momento que ele foi trabalhar em casa. E aí? Se não tiver no contrato, com certeza vão ter problema. Então toda a situação do funcionário em casa tem que estar no contrato. Olha, você vai trabalhar 8 horas por dia, não vou determinar o horário, você vai trabalhar a hora que você quiser, mas das 8 horas diárias nós vamos aferir, eu vou contribuir com parte disso na sua conta de energia, no seu telefone, na sua internet. Então é bom contratar e documentar toda essa informação para evitar os problemas futuros. Horas extras. Anteriormente, uma prática aí que muitos de nós, até eu mesmo contador, nunca vi ser praticada, mas existia na legislação 20% superior à hora normal. Até aí não aplicava. Isso já estava previsto na CLT, no artigo 59. O que todo mundo adota, quando não existe norma coletiva mais favorável, é os 50% além da hora normal. Está previsto no artigo 7º da Constituição Federal. A partir de agora, a remuneração pelo menos 50%. Então, ou seja, a própria CLT agora se igualou à Constituição Federal. Aí nós podemos ter uma situação do sindicato colocar 60%? Podemos. Mas aí a questão, nós voltamos lá nos acordos coletivos, onde o sindicato pode normatizar situação mais benéfica para a empresa, tá? Então, para o funcionário, aí nós teríamos que seguir lá. Mas no mínimo hoje 50%, que é o mesmo que considera a Constituição Federal. Intervalo intra-jornada. Jornadas acima de 6 horas, período de descanso era de 1 hora, isso a gente já falou. A partir de agora, jornadas acima de 6 horas, intervalo de 30 minutos, desde que negociado entre empregado e empregador. A reforma, reforçando aqui que transparece a reforma, ela é agora uma reforma mais liberal. Ela fez com que a CLT ficasse mais liberal, onde o empregador pode negociar mais diretamente com o funcionário, com o empregado, sem uma interferência muito maciça do Estado, da legislação. Então você fez ali um acordo, desde que ele não vá contrário à própria CLT, à Constituição ou alguma norma específica, você pode aplicar. Intervalo para amamentar o filho. É bem parecido com a situação da grávida. Antes da reforma, era previsto 2 descansos de meia hora cada um durante a jornada de trabalho. A partir de agora, os 2 períodos de descanso previstos no artigo 392 da CLT deverão ser definidos de acordo individual entre a mulher e o empregador. Então, o empregador e a funcionária que esteja amamentando, ela vai negociar esse horário. Acredito que não é muito caso também na nossa realidade. A jornada de 12 por 36, eu também não tenho hoje uma empresa que faz essa situação, mas nós tínhamos aí uma previsão mediante convenção coletiva, a Constituição nem a CLT previa, e a partir de agora 12 horas diárias ou 48 horas semanais. A cada 12 horas de trabalho deve haver 36 horas de descanso. Pode ser pactuado mediante acordo individual ou coletivo. Só aproveitando aqui essa questão que nós estamos falando de horário, nós vamos chegar no item aqui que vai ficar melhor explicado no trabalho dele. As multas administrativas. Não há uma definição de correção dos valores. A partir de agora, com a reforma, os valores das multas expressas em moedas serão reajustados anualmente pela taxa referencial, TR.
divulgado pelo Banco Central ou pelo índice que vier a substituir. Prêmios, ajuda de custo, diárias de viagem. Nós tínhamos uma situação até então que se o valor que você repassasse ao funcionário viajante acima de um percentual ali do que ele ganha, deveria incluir, ser adicionado a remuneração dele para todos os fins. 13º, férias, rescisão. Então, a partir de agora, essas verbas, elas têm natureza indenizatória e não mais remuneratória. Tá? Então, a pessoa agora pode, ontem assistindo um vídeo para vir falar para vocês, eu até vi. Isso é realmente uma coisa que, assim, nem deveria ter esse artigo lá. E o que vai acontecer com as empresas que praticam essa situação? Analisando aí o lado social, o lado do trabalhador. A empresa vai registrá-lo com o salário da categoria ou o mínimo, dependendo da atividade, e tudo aquilo que deveria ser pago para ele como ajuda de custo, prêmio, você vai pagar com essas verbas. Você não vai mais colocar lá hora extra, a própria hora extra. Você pode ir lá pactuar com ele, não tem condição de te pagar dessa forma, vou te pagar em forma de prêmio, vou te pagar em forma de abono. Tá? Então, é um benefício aí para a classe empresarial. Então, os prêmios serão considerados à parte do salário, não se incorporarão ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Prorrogação da jornada em locais insalubres. Tá? Somente é permitido mediante licença das autoridades competentes em matéria de segurança e medicina do trabalho. A partir de agora, as exigências da licença prévia para a produção de horários e atividades insalubres não sendo exigida para a jornada 12/36. Então, ou seja, antes você tinha que ter uma autorização do Ministério do Trabalho, vinculada ao laudo da medicina e segurança do trabalho. A partir de agora, não tem mais essa necessidade. Está aí uma mudança pela reforma. A questão da quarentena, não é nenhuma situação, vou passar rapidamente. Não há previsão. Se o empregado é demitido, ele só poderá ser... confundi aqui com o sobreaviso. Essa quarentena nós temos sim. A quarentena, na realidade, anteriormente, não havia previsão. Se o empregado é demitido, ele só poderá ser recontratado depois de 3 meses, 90 dias, sob pena de dar continuidade ao contrato, ser um contrato único. A partir de agora, se for demitido o empregado, não poderá ser recontratado, nem como terceirizado. Nós vamos falar da terceirização dentro de um prazo de 18 meses. Tá? Então, nós tivemos situações, já tivemos questionamentos, a questão de demissão dos funcionários e contratação como terceirizados, como MEI, como ME e tal. Muito cuidado, gente. A questão é a seguinte, a terceirização, ela foi incluída aqui na reforma trabalhista justamente porque já estava acontecendo. Inclusive, salões de beleza, nós tivemos uma lei própria determinando a situação. Você abre o microempreendedor, todos os outros trabalhadores, desde que tenham o microempreendedor, você pode fazer contratos civis, junto com essas outras empresas, e trabalharem todos no mesmo local. Tá? Então, já foi uma terceirização forçada. Já tinha pessoas fazendo essa situação. Vendedores, por exemplo, eu conheço empresas que fizeram a demissão dos funcionários e abriram microempreendedores e recontrataram. Então, ou seja, já estava acontecendo. Então, o governo, entendo eu, que isso foi enxertado na reforma. Mas temos uma lei de terceirização que está tramitando aí no Congresso Nacional. Então, ela foi aqui inserida, foi introduzida aqui para dar uma acalmada, para dar uma normatizada no que já está sendo praticado. Mas a legislação da terceirização, ela ainda não saiu do papel, ela está sendo votada e tal, modificada, ela não foi. Então, o que acontece? Antes da reforma, nós poderíamos terceirizar as atividades meio. O que é atividade meio?
Você tem lá um ramo, você é uma indústria, você pode contratar o porteiro, o pessoal da limpeza, o pessoal do refeitório, não é a atividade principal da sua indústria. Tá? Então, você é um banco, eu posso contratar caixa do banco? Não poderia. Eu posso contratar o vigilante, o faxineiro, pessoa para estacionar o veículo dos clientes, poderia, mas da atividade fim não poderia. Agora pode todo mundo. Agora pode todo mundo. Atividade meio e atividade fim. Porém, é onde muitos se enganam, inclusive eu. Eu só fui ter noção dessa situação. A lei ela não é tão clara assim. O último curso que nós fizemos aqui da reforma trabalhista. Só pode haver a contratação do terceirizado através de uma empresa interposta. Não pode haver contratação direta. Eu vou mandar os funcionários meus embora, vou mandar abrir o MEI, eu vou até pagar o MEI para eles. E vou contratar. Cuidado, não é essa a orientação. Mas eu quero contratar funcionário lá na farmácia, no hotel, trabalhar aqui. Eu posso? Atividade MEI, atividade fim? Posso, mas somente através de uma outra empresa. Mas ele tem um MEI, é uma empresa. Tá, mas é um MEI, mas é só ele. Só ele. Mas se eu tiver um outro, você vai abrir uma empresa para colocar lá na outra, não funcionar? Não sei se vai funcionar. Não, mas eu vou abrir uma empresa interposta de prestação de serviço, de mão de obra, eu vou ter lá faxineiro, passador, vou ter porteiro, zelador, jardineiro, e vou colocar lá nas empresas. Eu posso? Essa que é a ideia. Tá? Então, só esse dado mesmo jeito. Mas aí o vínculo vai ser com a empresa prestadora. Não vai ser do funcionário diretamente com você, que é o tomador do serviço. Tá? O vínculo seu vai ser através de um contrato civil com a outra empresa interposta. Né? E aí tem um detalhe o seguinte, também ontem um juiz falando dessa situação. A questão da subordinação. E como que fica essa situação? O funcionário da empresa interposta, prestador de serviço, está lá dentro da minha empresa, prestando serviço. Quem dá ordens para ele? Eu entendo que vai ser você, mas não é o que a lei manda, não pode. Se for caracterizado que quem está passando as ordens para ele é o tomador de serviço, pode ser caracterizado o vínculo de emprego. Tá? A ordem tem que partir da empresa. Mas aí como é que eu faço? Aí ele até sugeriu, tem grandes empresas aí que contratam juntamente com os trabalhadores que ele precisa, um gerente daquela empresa, para ele repassar as ordens para ele. Mas isso não é viável. É o que a lei determina. Eu posso contratar para atividade meio e para atividade fim? Posso, através de uma empresa interposta. E essa empresa interposta, ela tem que contratar na CLT ou ela pode contratar meio? Não, tem que ser pelo vínculo empregatício. Então, toda empresa que for contratar uma empresa interposta, ela pode exigir dessa empresa, por exemplo, a relação de funcionários. A relação de funcionários, está tudo registrado direitinho. Porque nós não vamos entrar nesse detalhe, que é mais uma parte jurídica, mas é interessante você saber que a empresa interposta, ela é solidária, dependendo da situação, subsidiária em relação às obrigações acessórias do tomador de serviço. Mas essa solidariedade, a subsidiariedade, ela perdeu um pouco de força com essa reforma. Só um exemplo para vocês, não é falta de ética falar aqui, mas a grande empresa da nossa cidade, né, a Pantofil, que agrega vários caminhões, eles estão reformulando essa situação dos agregados lá justamente por causa disso. Eu, inclusive, tenho clientes lá que têm caminhões agregados, mas não é ele que dirige, ele é MEI, tem um funcionário trabalhando para ele, que dirige o caminhão que está agregado lá. Mas eles já estão fazendo modificação nisso. Por quê? A partir de agora, o tomador de serviço, ele vai ter uma responsabilidade? Vai. Mas a partir de agora eu tenho um contrato civil, um contrato de prestação de serviço com a outra empresa. Eu não sou responsável pelo funcionário dele que está lá dentro. São situações que a reforma, as escondidas aí, transpareceu o que é. No entanto, as grandes empresas que têm essa situação já estão modificando.
Antes o que acontecia? Eu tenho, no caso, eu tenho esse cliente lá que tem um caminhão agregado, não é ele que dirige, ele é gerente de uma outra empresa, tem um funcionário que dirige para ele lá. Mas o INSS é recolhido para ele, o caminhão está em nome dele. Tá? Aí o que acontece? O funcionário dele vai encostar lá, quem dá a ordem para ele? Ó, você vai encostar tal dia, você vai parar aqui, você vai descarregar em tal lugar, é a empresa. Aí está fugindo. Nessa situação, a solidariedade na ação trabalhista, a subsidiariedade, vai acontecer. Eu estou dando ordem para o cara. Eles estão desvinculando isso. A questão, vai continuar lá, ou o contrato aqui vai ser em nome dele, nós vamos recolher INSS para ele e tal, ou então você vai resolver a questão sua lá, você vai vir dirigir. Mas aí se você fizer isso, você falou, tem que ser uma empresa, você falou, tem que ser uma empresa resposta, certo. Sim. Mas aí se você, por exemplo, se for eu estou indo lá, mas eu estou indo por outro. Aí o contrato lá pro seu nome. Aí passa para o mas aí não você está contratando. Não, aí você tem empresa. É lógico que ele vai ter um MEI também. O que acontece lá hoje é que o MEI está em nome do dono do caminhão, o contrato está em nome do caminhão, mas quem dirige é o outro, que é funcionário dele. Eu sei, mas ele não é uma empresa interposta. Eu no meu caso, se eu quiser contratar, nunca contratei para estar. Eu quero contratar para estar como MEI. Sim. Eu posso? Pode. Para ele prestar serviço para você nas suas empresas. Isso. Sim. É lógico que você vai identificar, vai estar o crachá da sua empresa, vai estar uniformizado. Ele é um funcionário da minha empresa que está prestando serviço. Eu sou, mexo com informática, eu preciso vir na empresa para mexer na rede, como é que eu vou mexer de lá? Situação terrível. Agora, na situação dele, que quem vai à empresa é o funcionário do meu cliente. É um funcionário dele, aí vai ficar dele. Trabalhar para você, não. Poderia para ele, mas desde que ele tenha um contrato com a empresa onde está prestando serviço. É lógico, gente, que na prática isso vai demorar um pouco a pessoa se adequar, a gente ver se é isso mesmo que vai acontecer, se não vai mudar. Mas vou dando um panorama para vocês da situação, para vocês entenderem essa questão de terceirização, que é uma situação muito importante que confesso a vocês. O curso que nós fizemos aqui, o palestrante disse, o grande problema nosso hoje, que a Rede Globo busca informação lá no forno, ela nem foi divulgada ainda, mas eles já sabem. E da forma que o jornalista entendeu, ele divulga. Terceirização, está aberta a terceirização. Agora você pode contratar atividade meia, atividade fim. Não é bem assim. Você pode contratar? Pode, mas através de um terceirizado, uma empresa interposta. Isso não foi dito em nenhum momento. Todo mundo achou, inclusive eu. Poderia, agora está liberado, agora eu posso contratar com qualquer um. Desde que tenha a empresa formalizada, eu posso, mas não é bem assim. A questão da reclamatória trabalhista, também é uma parte jurídica aí. Não há custo para o empregado que entra com a reclamatória. Não há pagamento de honorários de sucumbência e se o empregado perder a reclamatória. A partir de agora, se o empregado assinar a rescisão, não poderá questioná-la judicialmente. Uma questão disso aí é inclusive uma situação também que foi muito criticada, a questão dos sindicatos darem quitação para o funcionário todo ano. Você pega o funcionário, pega ele pela mão, leva lá no sindicato, o sindicato emite, confere, está tudo ok? Tá. Dá uma quitação e entrega para ele. Ano que vem, ele está sendo mandado embora, não concordou, aquilo que deu quitação em 2016, 2017 já era. É uma situação da nova reforma. É uma situação a qual, o seguinte, dentro da necessidade do trabalhador, da hipossuficiência dele, da necessidade que ele tem do próprio trabalho, vocês acham que vai ter alguém que vai questionar isso? Você tem lá um funcionário falando, vamos lá no sindicato para você dar quitação porque eu já perdi. O cara vai virar para você e falar assim, não vou não. Lógico que ele vai. Lógico que ele vai. Precisa trabalhar, eu preciso do emprego, ele gosta do trabalho dele. Está tudo em dia. Então por que eu não posso te dar uma quitação? Aí é onde que está a redundância do que foi colocado aqui pela lei. Para que eu, empregador, se eu tenho consciência que está tudo em dia, para que eu tenho que dar uma quitação para ele? Mas se eu for demandado lá o fundo de garantia, eu tenho todas as guias pagas aqui, está tudo lá na contabilidade, está aqui comigo. Para quê? Agora, você está forçando uma situação aí que está evidente, que é prejudicial ao funcionário. Por causa de quê? Não dos bons
empresários, das pessoas que mantêm a situação em dia. Aquele mal intencionado, que não quer, não está nem aí para nada, vai ser beneficiado. O cara foi lá, deu a quitação para ele, mesmo sabendo que não tá em dia. Deu a quitação, já era, perdeu. Então a parte que perder terá que arcar com as custas da ação, inclusive o funcionário. Comprovada a má-fé da parte, é prevista a punição de 1 a 10% sobre o valor da causa, além de pagar a indenização para a parte contrária. Se comprovada a incapacidade de arcar com as custas, a obrigação fica suspensa por até 2 anos, a contar da condenação. Trabalho autônomo, não é muito nossa praia aqui não, mas não vamos passar. Não é considerado empregado, desde que atendido os requisitos legais. A partir de agora, a contratação de autônomo afasta a qualidade de empregado prevista na CLT, desde que cumprida por parte de todas as formalidades legais, ainda que a contratação seja com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não. Uma outra coisa muito interessante que a gente vai passar agora é o trabalho intermitente. Tá? Esse trabalho intermitente ele vai funcionar muito para restaurante, bares, esse pessoal que tem empresas de eventos finais de semana. Hoje você pode contratar o funcionário por algumas horas. Aí eu quero contratar o garçom que presta serviço para mim, para ir lá na Babilônia fazer um evento comigo lá, só pro dia. Ok. Tem algumas regras? Tem. Você tem que avisar ele com a antecedência. Ele tem um prazo de até 2 dias antes para te falar se ele vai ou não vai. Tá? Aí surgiu uma dúvida. Ah, mas então eu vou chamar 2, porque às vezes o cara, em 2 dias para o evento, ele fala que não vai. Um não vai, eu tenho outro sobreaviso. E se os 2 falarem que vai, você precisa só um. Não pode simplesmente no último dia você falar com ele que não precisa dele mais. Ele deixou de ir no outro evento. Então tem toda uma situação que está passando por modificação, porque deixou essa dúvida. Eles deram um prazo para você comunicar a pessoa, ele te dá o ciente, e tem um prazo para ele aceitar ou não. Falar assim, não vai dar para ir, não, pode arrumar outro. Mas a empresa, por segurança... A empresa tem o seu prazo. A empresa, por segurança, contrata 2 ou 3, avisa 2 ou 3. Aí chega lá, você já saiu do prazo de 2 dias, que você poderia dispensar, eles chegaram os 3, você precisa só de 1, e aí? Você não vai pagá-lo? Ou vai dar ele a menos? Como é que vai ser? Você vai pagar aberto. Não sabe como vai acontecer. Mas hoje é possível fazer isso, tá? Você pode contratar o funcionário num período de sazonalidade, por exemplo. Dia domingo, meu restaurante, meu bar, minha lanchonete enche muito. Eu tenho uns funcionários que me ajudavam aqui, vinham aqui esporadicamente. Hoje você pode ter eles lá certinho. Pode chegar um fiscal lá e ver esse funcionário aqui, não, ele é intermitente. Tem a anotação, está tudo certinho. Tranquilo. Ah, mas eu aviso para o cara, deu uma chuva e não preciso mais dele. Por isso, esse prazo de 2 dias está sendo alterado. Eu não sei se vai ser para um dia, como é que vai ser essa margem de segurança. Você pode contratá-lo 2 vezes por semana, em horários diferentes, 3 vezes por semana. Ah, e como é que é o acerto desse funcionário? Eu vou acertar com ele no período normal, quando eu dispensá-lo. A lei anteriormente, no início, falava que não. Todo dia, ele vem trabalhar para você, faz o cálculo, né, ou na semana, ou no mês, já acerta para ele todas as verbas. Proporcional de 1/12 de férias, 13º, 1/3, tudo que ele tiver direito, você já acerta. Então, ou seja, ele já sai dali desimpedido e você não tem compromisso com ele. Aí já saiu, que a mudança agora ele vai ter os mesmos períodos do outro. Você vai fazer a anotação e tal. E aí, como é que tá? Não sei. Pode ser que mude. Mas estou trazendo para vocês essa novidade. Ela já existe, só está pendente de normatizar, clarear o que a lei quis dizer. Como que vai funcionar isso? O trabalho tempo parcial e o intermitente, eles se parecem um pouco. O intermitente é esse que eu falei para você, que você pode contratar por algumas horas e tal. O trabalho de tempo parcial, antes da reforma, né, o que era entendido o trabalho parcial?
era aquele que não ultrapassasse 25 horas durante a semana. Então, você contratou o funcionário para trabalhar até 25 horas por semana, trabalha em tempo parcial. Tá? Não pode haver horas extras, salário proporcional à jornada de trabalho. Não pode converter um terço das férias em abono. A partir de agora, a jornada semanal é de até 30 horas semanais. Então, ou seja, aquele funcionário que trabalha 6 horas por dia, de segunda a sexta, pode entrar no trabalho de tempo parcial. Qual o benefício disso? Você vai ter um funcionário, antes, se ele não trabalhasse meio expediente, meio período, você tinha que registrá-lo por hora. Se você quisesse ter um custo menor, talvez. Nem sempre funcionário horista é menos custo para a empresa. Mas você só tinha duas opções. Ou ele trabalhava meio período, ou você registrar por hora. Ah, não, mas ele trabalha 28 horas. Ou registra por hora, ou período integral, você perde até as 44. A partir de agora, você pode até 30 horas, né, que seria 6 horas por dia, de segunda a sexta. Ele vai ser entendido e vai ganhar proporcional às horas trabalhadas. No salário dele era um salário mínimo. Ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Mas ele trabalha em regime parcial. Ele vai ganhar mesmo no salário mínimo proporcional às horas trabalhadas. Tá? Eu não tenho sindicato, ou então não saiu a convenção do sindicato, o funcionário está ganhando o salário mínimo. E a Constituição fala que ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Mas ele trabalha 30 horas por dia, né? 30 horas por semana, ele vai receber proporcional ao salário mínimo. Então, isso foi um benefício. Jornada semanal de 26 horas semanais, com a possibilidade de fazer 6 horas extras. Antes, nas 25 horas, você não podia ter hora extra. Agora foi para 26, podendo fazer 6 de hora extra, e essa normal, se não tiver hora extra, pode ir até 30. Então, é um benefício aí que veio a normatizar algumas coisas que já vinham sendo feitas. Salário proporcional à jornada de trabalho. Então, o trabalho intermitente ou parcial é essa pequena diferença que a gente tem. Transporte e residência, né, para trabalho ou trabalho para residência. Anteriormente era o que a gente chamava de percurso itinerary, né? A empresa disponibiliza um transporte, mas a partir do momento que o transporte pegou o funcionário no ponto, na casa dele, se acontecer qualquer coisa, ele já está na hora de trabalho. O funcionário chega lá, bate o ponto, vai trocar o uniforme, vai tomar café, depois ele vai trabalhar. E a saída é a mesma coisa, né? Terminou o serviço, ele ia lá para o alojamento, para o local de trocar roupa, depois dali ele ia para a aula, aí ficava estudando, que ele ia ter uma prova, né? E deixava a hora correr, só ia passar o ponto ali depois. Esse período agora não é mais. Como que eu vou fiscalizar? De cada empresa. Não tem como a gente chegar e determinar. Mas a partir de agora, esse período, né, que o funcionário está ali trocando uniforme, tomando café, estudando, para bater o ponto, para sair ou para chegar, não é mais considerado horário de trabalho. Mesmo que a empresa disponibilize a condição para esse funcionário chegar ao local de trabalho. Uniforme e higienização. Anteriormente não existia previsão. Atualmente, o empregador pode definir o padrão de vestimenta a ser utilizado pelo empregado. É lícita a inclusão de logomarcas da empresa e de terceiros, empresas parceiras, e outros itens relacionados à atividade da empresa no uniforme. A higienização do uniforme é de responsabilidade do empregado, salvo se a empresa exigir que sejam utilizados produtos específicos para a limpeza. Tem que usar ombro, você tem que dar o ombro para ele. Se você quiser usar brilhante, aí você pode deixar a tampa dele. Então, só uma questão aqui, nessa questão da logomarca, eu presenciei uma situação no fiscal do trabalho no Bahamas, no supermercado Bahamas, autuando o pessoal do café. Ele estava lá dentro servindo um cafezinho com uniforme, né, dentro do Bahamas. Aliás, a pessoa não estava com o uniforme da empresa de café. O fiscal chegou e mandou que ele fosse registrado como funcionário do Bahamas. Então isso é muito perigoso. Às vezes você tem lá, dentro do seu estabelecimento, alguém fazendo uma promoção, alguma coisa, exija que aquela pessoa, aquele parceiro seu que esteja ali,
esteja uniformizado, crachá, né? Não, ele está aqui fazendo uma promoção, né? Inclusive hoje é permitido fazer isso. Mas se o funcionário está lá, às vezes ele está até com a camisa do estabelecimento. O fiscal não vai ter também lá o livro na hora de imediato para chegar e saber que você está ali. Vai pedir? Vai. Não viu você lá, não vai dar registrado. Até você explicar que não é funcionário, é um promotor que está ali fazendo, vai te trazer transtorno. Então não é que não pode fazer, você pode fazer, mesmo porque o estabelecimento é de cada um, o risco é da empresa. Mas vamos evitar. Vai colocar uma promoção, fulano, traga seu funcionário uniformizado, se possível com crachá, sem problema nenhum. Tá? Isso já está classificado aí. Alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa com relação à reforma? Essa situação de obrigatoriedade de uniforme marcado, alguns clientes, por exemplo, eu vejo alguns clientes que são obrigados a dar calça, camisa. Sim, a legislação trouxe que agora a empresa poderá, vendo aí, ó, o empregador poderá definir o padrão de vestimenta. Pode definir. Ele pode não definir, deixar a pessoa trabalhar do jeito que quer. Mas o risco é essa situação que eu estou te falando. Chegou lá alguém lá, pode vir trazendo um problema para a empresa. Eu estou falando assim, por exemplo, eu sou obrigado a dar uma calça, uma camisa, não, agora acabou essa obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade, muitas vezes, quem define isso é o sindicato. Né? A CLT e a Constituição não prevê isso. A reforma também não fez essa modificação nem inclusão. Fala que poderá normalizar. Aí eu quero fazer? Beleza. Ah, mas eu posso fazer e cobrar do funcionário? Se você poderá. A lei diz que se você der, você pode cobrar. Isso. Né? Caso você não deu, você não pode cobrar. É isso aí. A grande questão é o seguinte: mas eu exijo que o meu funcionário venha uniformizado. A partir do momento que você deu para ele o uniforme, você pode exigir. Né? Agora, exigir que ele compre o uniforme que você adotou, eu acho que é um pouco ilógico. Camisa e acho que pode programar. Também tem essa questão. O cara chega no local que tem que trabalhar de botina e quer ir de chinelo. Então aí vai do bom senso. A lei ela não é literalmente clara, né? Isso aí. Tem que ser assim, tem que ser assim. Ela fala que o empregado poderá definir. Pronto, eu então quero definir. Então você quis. Você vai cobrar do funcionário? Não vai? Fica seu critério. Não tem impedimento e nem tem obrigatoriedade de cobrar. Mas por lei você não pode cobrar. Não, a lei não faculta isso, não tem essa obrigatoriedade. Porque se um funcionário recusar de pagar, ele ganha na justiça, não é isso? A questão, se ele vai ganhar ou não, pode entender a questão até da limpeza aqui. Por exemplo, você definiu que a empresa tem um uniforme. Tá? Aí você fez um uniforme. Isso prudentemente acontece. Se eu quero que o meu escritório trabalhe uniformizado, eu não vou cobrar do funcionário que compre o uniforme que eu quero que tenha lá. Eu nunca vi acontecer isso. Aí pode acontecer o seguinte: a empresa mandou fazer um uniforme bem básico, aí algum funcionário, não, eu não quero aquela ali, eu vou mandar fazer uma social. Aí eu posso cobrar dele? Não é esse o padrão da empresa. Que nós tivemos condição de dar esse aqui, nós nem vamos cobrar. Agora, você quer esse aí? Só conta. Eu falo assim, pode chegar, você chega, faz a camisa, você fez a camisa social, deu para o empregado e chega lá que perguntinha. Você pode cobrar. O poder diretivo da empresa é seu, nada foi mexido. O funcionário, você deu os equipamentos de proteção individual, botina e tal, o cara chegou de chinelo. Fulano, você vai voltar, seu dia hoje não conta. Quando você tiver com equipamento. Se você deu, o cara simplesmente tem que cumprir, e o poder diretivo da empresa é seu, não tem que, é regra da empresa. Deixa eu te perguntar sobre a questão do trabalhador autônomo aqui. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma representação de associação de proteção veicular. Por exemplo, hoje eu tenho 8 consultores que fazem vendas. Todos eles são autônomos. Então todos eles têm MEI. Para poder receber as comissões, eles têm que me apresentar a nota fiscal para poder repassar a conta deles, da conta do MEI. Como que fica essa situação da CLT em relação a esse tipo de contratação de autônomos? Pois é, Eu não consegui entender direito. Pois é, a contratação de autônomo, ela pode acontecer.
salões de beleza podem fazer, vendedores, é o que mais tem acontecido aí. O que vai influenciar num problema judicial é a questão da subordinação. A questão da subordinação. O representante seu lá, o vendedor seu, ele tem um meio de trabalho com você. Você dá ordens para ele. Ele trabalha a hora que ele quer. Pronto, então ele não tem habitualidade. A pessoa experimenta. Pronto, ele não tem habitualidade. Ele não tem que estar lá com você em um horário marcado. Tá. Ele tem onerosidade? Claro, todo mundo tem. Tá. Ele tem pessoalidade? Tem. Mas faltou uma aí, a subordinação já não tem. Eu não dou ordens para ele. Fulano, vai ali vender para aquele, ou fulano, você tem que ir naquela roda. Ele é parceiro meu, então faltou uma perna aí do vínculo de emprego. Né? Isso pode ser descaracterizado? Pode. Ah, não, mas ele vai provar que havia o vínculo, ele me dava ordem sim. Então é um risco, vai depender da relação entre vocês. Meta é considerado bom? Não, meta é um objetivo, até mesmo para ele. Você não está dando ordens para ele. Ordem, por exemplo, fulano, você vai vender naquela região, você vai naquele cliente, hoje você vai fazer dessa forma, daquela forma. Isso não, você combina com eles como que vai ser e cada um executa. Não existe uma ordem ali direta. Ah, mas como que vai ser esse entendimento? Não sei. É possível acontecer? É possível. Mas o que vai caracterizar o vínculo ou não, realmente, é se existe esse vínculo, os 5 pilares ali do vínculo. Pessoalidade, onerosidade, subordinação, habitualidade. Então, havendo ali os 5 pilares do vínculo empregatício, com certeza ele pode conseguir uma coisa. No caso da contratação do vendedor pela CLT, muda alguma coisa a respeito da remuneração via comissão? Não, nada. A comissão continua fazendo parte da remuneração. Ela integra a remuneração para todos os efeitos. Prêmios, abonos, gratificação, essas coisas que não. Mas tem o dia de obrigatoriedade de um salário mínimo não tem que existir. Ou se ele trabalhar as 44 horas semanais, 220% por mês, sim. Agora, se ele trabalhar proporcional na forma do regime parcial ou intermitente, não. Não obrigatoriamente ele tem que ter um salário de garantia. Não tem necessidade. Mais alguém com relação à reforma? Então, gente, conforme foi falado, a reforma mudou, alterou ou incluiu mais de 100 artigos da CLT. Eu comprei essa apostila nova aqui, para vocês terem ideia, muito poucos livros já estão vindo com essa reforma, justamente pelo receio dos autores em soltar e mudar. Aí começar a ter que fazer aí, alterações, soltar por e-mail para a pessoa ter. Então, assim, não dá para a gente bater todos os pontos, que são muitos, a gente trouxe os principais. Quem tiver dúvida depois pode mandar no grupo, se for uma dúvida que ele achar que é comum para todo mundo. Se for uma coisa mais específica, manda lá para mim que a gente responde, tá? Em relação à reforma. Vocês querem fazer uma pausazinha para eles tomar um café, tomar uma água, ou vão tocar direto e a gente toma no final? Direto, né? Então nós vamos entrar aqui agora na questão do Simples Nacional. Eu até esqueci de passar os slides aqui, fui mais falando, mas é o que está aí na apostila, tá? Então, pessoal, com relação ao Simples Nacional, poucas mudanças, mas mudanças significativas para 2018. Já tivemos algumas que foram implementadas esse ano, nós já estamos esse ano, mas para 2018, as principais são as seguintes: nós teremos uma elevação do limite do Simples Nacional de 3.600.000 para 4.800.000 no ano, nos últimos 12 meses. Na realidade, o cálculo para o Simples Nacional, ele leva em consideração sempre os últimos 12 meses, não é o ano. Nós poderemos estar em janeiro, vai pegar de fevereiro a janeiro. Então é sempre os últimos 12 meses anteriores ao mês que eu quero tratar. Quero fazer a apuração no mês de março de 2018.
Eu vou pegar de fevereiro de 2018 a março de 2017. Vou ver ali quanto que eu faturei nesse período, aí eu vou ter lá uma tabela, naquela tabela eu vou utilizar aquele índice. Então é assim que funciona. A base de cálculo para o Simples Nacional leva em conta sempre os últimos 12 meses, não é ano. Okay? A questão dos anexos. Para os anexos, né, para a gente fazer um cálculo de quanto que a empresa do Simples Nacional vai pagar, nós temos lá a drogaria, que é um comércio, ela tem uma tabela. Nós temos lá a prestação de serviço, que é uma outra tabela. Nós temos a indústria, que é uma outra tabela. Então hoje, né, antes da entrada em vigor dessa mudança da Lei Complementar 155, nós temos 20 anexos. Tá? Então, nós temos anexo para o prestador de serviço de locação de material, nós temos prestador de serviço de outros serviços, nós temos o comércio ST, nós temos a indústria ST, tem uma série de anexos. O que o governo está fazendo no ano que vem? Esses anexos vão ser reduzidos para 5. Tá? Algumas atividades, como academias, representantes comerciais, a parte de medicina, médico, dentista, fisioterapeuta, tal, essa parte de saúde, podiam utilizar um anexo, parece que o anexo 6. Tá? Só que o que acontece com esse anexo 6? Esse anexo 6 ele é muito oneroso se essa empresa não tiver funcionado. Só para vocês terem uma ideia, no lucro presumido, uma empresa de prestação de serviço hoje paga em média de 13% a 15% a 16% de impostos. Seja ISS, PIS, COFINS, imposto de renda, os impostos federais e os municipais. Porque ela é uma prestação de serviço, ela não tem estado. Então ela paga em torno de 13% a 16%. No Simples Nacional, essa mesma empresa, se ela quiser optar, ela começa com 16,93%. A primeira alíquota mais baixa. Então, na maioria das vezes, não é vantajoso. O governo falou assim, tá, médico, dentista, representante, querem entrar no Simples Nacional? Quer, a alíquota é essa. Aí tem lá projeto de lei para mudar isso e tal, mas hoje é assim que funciona. Então, o que o governo está fazendo? Ele deu mais uma brecha, mas, tipo assim, eu vou dar, mas muito poucas empresas vão poder usufruir. Ele vai acabar com um monte de anexo, o anexo 6 vai vir para o 5, e como que nós vamos ter? Comércio, continua a mesma coisa, o que vai alterar é o limite. Tá? A indústria, mesma coisa, o que vai alterar são os limites. O serviço, nós temos hoje no anexo 3, anexo 5, tem alguns anexos lá. Ou ele vai ser no 3, ou ele vai ser no 5. Como que vai definir isso? O fator R. O que é o fator R? Você vai pegar seu faturamento nos últimos 12 meses, tá? Vai dividir pelo valor montante da sua folha de pagamento no mesmo período. O que é a folha de pagamento? Salário, Prolabore, Fundo de Garantia e INSS. Então a parte pessoal mais encargos trabalhistas. Então se eu tenho ali, por exemplo, um faturamento de 100 mil e uma folha de pagamento de 50. Aí você divide ali, você vai chegar num percentual. Se esse percentual, fator R, ficar acima de 28%, tá, você vai ter que optar pelo anexo 5, que não é o vantajoso, que é o caro. E se você ficar abaixo de 28%, aí você pode ficar no anexo 3, que é vantajoso. A alíquota mais baixa é 6%. Tá? Então assim, o governo deu, mas ele sabe da realidade do representante comercial. A empresa, o cara tem uma representação comercial, ele tem funcionário? Não, ele é o representante. A pessoa, o médico, ele tem funcionário? Tem mal a secretária. O dentista, mal a secretária. Então nunca que o fator R dele vai dar abaixo de 28%. Vai ser difícil, tá? Você dividir seu faturamento pela sua folha de pagamentos, na maioria das vezes vai ficar acima do 28%. Aí se você quiser optar, você vai ficar no anexo 5. Então assim, estou trazendo um panorama para vocês entenderem o que está mais à frente aí com exemplos. Tá? Eu trouxe um exemplo do cálculo, como que vai ser feito. Pegou um faturamento de uma empresa X aí e simulou aí os valores e vai chegar. Mas o básico que está no cálculo é isso.
Como que eu vou saber se eu estou no anexo 3 ou 5? O cálculo é esse, é pegar o seu faturamento dos últimos 12 meses, dividir pelo faturamento, pelo total da sua folha mais os encargos. Se você chegar no índice acima de 28, anexo 5. Se ficar abaixo, anexo 3. No caso, o transporte na prestação de serviço, como que diz? É a mesma situação. O anexo 3 ou 5. Isso. O transporte tem a questão do 4, né? Tem o anexo 4 ainda que ele pode continuar lá. Aí é aquela situação mesmo. Tem algumas situações que já é definido. Ó, não é prestador de serviço pelo anexo 3. Você vai ser no anexo 4. Então não tem jeito. Pela atividade é o 4. Tá? Que tem influência do fator R. Mas aí não vai mudar. A questão é, para o prestador de serviço que não está no anexo 4, eu posso ficar no 3 ou no 5. É as mesmas exigências, as mesmas atividades. Como que eu vou saber se eu vou estar no 5 ou no 3? É por esse cálculo. É lógico que o cálculo vai ser feito pela contabilidade, mas só para vocês entenderem qual que é a situação. Falou dos novos limites, a redução das faixas, né, de 20 para 5. Ali tem a fórmula do cálculo, redução do número de tabelas. Aí tem ali a dica, né, que fala que quanto maior for a folha de pagamento, né, mais vantajoso é, porque você pode entrar no anexo 3, mas aí o que você vai pagar de INSS, fundo de garantia, vai ter que fazer a conta para ver se vai ser vantajoso. E eu ficar no anexo 3 e pagar os impostos sobre a nota 6%, ou se eu ficar lá no anexo 5 e pagar tudo englobado com um percentual de 16%. Então, realmente é um caso à parte que a gente tem que analisar. Pegar os números da empresa, fazer conta. Só a título de informação, já fiz para todos os representantes comerciais que a gente tem no escritório, não é vantajoso. Tá? Porque não tem, o representante comercial não tem funcionário. Ele tem uma empresa por exigência da empresa a qual ele representa, que tem que ter um CNPJ, mas quem é a pessoa que faz a venda? É ele mesmo. Então ele não tem, a folha de pagamento dele é um salário mínimo por mês, que geralmente a pessoa coloca, porque no lucro presumido não é vantajoso você ter um salário alto. Então nós já fizemos os cálculos lá, não é viável, o lucro presumido ainda é mais vantajoso para ele. E a situação seguinte, com relação ao Simples Nacional, seriam as atividades, né? Que hoje praticamente todas as atividades permitidas em termos de CNPJ, eu quero abrir uma academia, eu quero abrir um fast food, hoje a maioria das empresas, dos tipos de atividades, podem ser incluídos no Simples Nacional. Inclusive, venda de bebida alcoólica, que antes era proibido. Então, já é permitido no Simples. Então, a maioria das atividades. Aí você só tem que fazer uma análise se é vantajoso ou não. Muitas das vezes não é vantajoso pela atividade. Essa aí é uma novidade do Simples Nacional para 2018. É o investidor anjo. O que seria o investidor anjo? O investidor, o sócio, ele não tem responsabilidade administrativa nenhuma, jurídica, nenhuma com a empresa. Ele só é um investidor. Eu quero abrir uma empresa, mas estou sem capital, vou convidar um amigo meu, mas ele não dá muito, ele não tem interesse em ficar com a empresa, administrar, ele não tem poder diretivo, ele só tem o dinheiro, quer aportar comigo aqui e vai entrar. Então ele entra na sociedade como investidor anjo, ele não aparece em lugar nenhum, nem no contrato social. Mas e aí, qual a vantagem para ele? Nos lucros ele participa. Lógico, ele vai colocar dinheiro na sua empresa para quê? Do nada. Então é uma novidade do Simples Nacional para o ano que vem. Tá? Às vezes a pessoa, por exemplo, hoje nós temos os estatutos dos servidores públicos, né, que não podem participar de sociedade como administradores. Pode até estar lá como administrador, professor da rede pública, escola estadual federal, funcionário público, ele pode ser sócio na empresa, mas administrar e ter renda para essa empresa, o salário pela empresa, não pode. Mas eu conheço um monte aí que tem, eu também tenho, no escritório nós temos.
Mas desde que não haja uma outra pessoa naquele mesmo carro querendo o carro dele, né? Se ele denunciar, ele pode ter problema. Ó, você é funcionário público, você é dono da empresa e tal, você trabalha lá, você tem lá a sua retirada, ele pode ter problema. O investidor, né? É uma possibilidade da pessoa estar aí. Ah, mas eu posso estar lá na empresa trabalhando? É muito relativa essa situação. Porque o que vai comprovar que você faz parte dessa empresa? Só o contrato social. Você vai estar lá como investidor anjo. Porque você tem que ter também um documento que você está naquela empresa. Qual documento você vai ter? Lá no contrato social ele vai aparecer que você é investidor anjo, mas ele vai ter toda uma qualificação especial. Ele não vai ser administrador, ele não vai ter retirada, ele não sei o que, vai constar lá que ele simplesmente está aportando alguns valores na empresa e que vai fazer retiradas ao tempo de encerramento de balanço daquela empresa. Ou seja, é o que ele tem. Aí se chegar um fiscal lá naquele momento entender, eu sendo dono da empresa, né, investidor anjo, e o cara me forçar, o que você vai ter para mostrar para ele é o contrato social, olha que você vê, eu faço parte. Então, ou seja, a fiscalização do trabalho, entendo que ela ficou muito restrita também em algumas situações, com essa liberdade que a reforma trouxe o trato com os empresários e trabalhadores. Eu acho que eles vão ter que modificar a forma de atuar e de fiscalizar. Porque muita coisa é pactuada entre o trabalhador e o funcionário, que não vai ter documento, é tácito. Olha, eu acordei com ele que trabalhou para mim hoje 4 horas, 2 horas, e na semana que vem ele vai ficar de folga. Onde você vai ter esse documentado? Tá nenhum. A lei fala que até em 6 meses eu posso fazer um contrato direto com ele, pode ser até tácito se eu for compensar rapidamente. Agora eu vou compensar só ano que vem, aí tem que estar pactuado, documentado. Mas se a situação for rápida, aí ele chegou lá para conferir, como que ele vai, se a própria lei te permite fazer isso? E esse investidor anjo aí, na hora de fazer sobre imposto de renda, aparece, por exemplo, que ele é um investidor anjo e tal? Hoje não tem. Se você entrar lá na declaração de imposto de renda, pessoa física não tem essa função lá. Ele seria tributado junto com as outras rendas. Mas hoje é legalizado você lançar isso? Ainda não, a partir de janeiro sim. Aí possivelmente vai ter lá uma outra função lá no Simples Nacional, né? Para você. Mesmo porque que essas retiradas de empresa atualmente não tem tributação. São isentos de imposto de renda. Mas acredito que eles vão incluir essa atividade do investidor anjo lá para ficar bem característico, que não é uma retirada direta da empresa e ele tem atividade de investidor anjo. Mas hoje ainda não está, lá no sistema ainda não tem. Com relação ao MEI, nós temos muita situação. Antes do MEI, nós vamos falar a questão dos créditos. Essa questão de crédito aí para os optantes pelo Simples Nacional, muito relativa. Tá? Já tive clientes que, fiquei sabendo que tem uma linha de crédito aí para o Simples Nacional, para o microempreendedor. Aí você chega no banco, é uma dificuldade imensa. Então está na lei, tem que ter que ser facilitado, mas na prática os nossos bancos ainda não estão preparados para isso e não sei se tem interesse de fazer esse investimento, emprestar o dinheiro para esse nosso empreendedor. Não. Aí tem o modelo dos cálculos, né, das alíquotas. Questão do microempreendedor. Tá? O microempreendedor, automaticamente, com a alteração dos limites de crédito, do limite de faturamento do Simples Nacional no todo, ele também terá sua alteração, hoje de 60 mil no ano para 81 mil. Então vai alterar aí um pouco esse limite para se enquadrar no microempreendedor. No mais, a situação do microempreendedor encaixa juntamente com a alteração que nós vamos ter no Simples Nacional. Eu quero ter investidor anjo no microempreendedor. Pode ser? Eu acho que não. Microempreendedor, pessoa única, seja a pessoa, é só ele. O investidor anjo se aplica a AML e EPP, que também são optantes pelo Simples Nacional. Como optantes do Simples Nacional, nós temos o microempreendedor, a microempresa, a ME, e a empresa de pequeno porte, que é a EPP. O que diferencia eles aí são os faturamentos. MEI até 81 mil, ME até 480 mil para ano que vem e EPP até 4 milhões e 800.
Ah, mas eu sou ME e sou lucro presumido. A opção pelo simples, ela é facultativa. Você opta se você quiser. Ah, minha empresa fatura 100 mil por ano, mas eu quero ser lucro real. A opção pelo Simples Nacional, ela é facultativa. Você opta se você quiser. E se tiver os requisitos para enquadrar. Né? Só a título de informação, nós temos hoje no Brasil Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrário, né? Quando o fisco fiscaliza e não consegue identificar o que a empresa está fazendo de apuração, o fisco vai arbitrar um alíquota, então existe essa forma de tributação. É o lucro arbitrário, tá? O fisco chega e fala assim, você vai pagar 32% de imposto de renda e 20% de contribuição? Ah, mas está arbitrário. Tá? Então essa é a situação para o Simples Nacional com relação às mudanças para o ano que vem. Alguém quer questionar alguma coisa a respeito do Simples Nacional? Próxima etapa nossa aqui, nós vamos estar falando sobre o E-Social. O E-Social é bem tranquilo, nós não temos ainda muita informação sobre ele, só a título de informação, né, para os nossos clientes, né, que são vocês. Nós que utilizamos o Domínio Sistema, a Domínio Sistema lançou agora, mês passado, o governo liberou a plataforma em agosto para os programadores fazer o layout para enviar as informações iniciais para o E-Social. Que informações iniciais são essas? Cadastro da empresa, tributação, quais são as rubricas que a empresa utiliza, se a empresa tem algum SEI, se ela é agregada, se ela presta serviço fora da empresa. São as informações básicas da empresa que vão alimentar o E-Social. A Thomson Reuters, que é o provedor da Domínio Sistemas, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, eles já liberaram para nós que utilizamos o Domínio essa plataforma. Eu já estou fazendo o envio dessas informações básicas. Para vocês terem uma ideia, um escritório igual o meu, que sou eu e mais 2 funcionários, né, o Igor e a Janaína, minha esposa, foram enviados 2.800 linhas de informação do meu escritório. Tá? O E-Social ele pega item por item. Eu utilizo uma rubrica lá de prêmios por produção. Existe uma rubrica, né, um evento na folha de pagamento chamado prêmios por produção. Ele manda uma linha com essa informação. Então eu tenho 13º, férias, cada rubrica que nós temos cadastrado dentro da empresa, isso vai individualmente para o E-Social. É um banco assim, muito complexo. Ele te dá erro, né? O Jair sabe que eu estou cobrando ele tem vários SEI alocados que ele presta serviço. Se faltar um CPF do dono do SEI, eu não consigo transmitir. Então, até chegando nesse ponto, eu queria salientar para vocês a questão da informação. A partir do ano que vem, nós vamos precisar que o escritório de contabilidade esteja muito próximo do cliente. Ah, eu estou com um funcionário trabalhando aqui para mim, ele está trabalhando desde o início do mês, registra para mim desde o dia 1º. Não vai ter jeito mais não. Ah, eu estou com um funcionário vencendo a segunda férias, põe de férias para mim mês passado. Já combinei com ele, vou pagar ele, não vai ter jeito mais não. Põe de férias para mim a partir de ontem. Não vai dar não. Você vai ter que avisar com 30 dias de antecedência, pagar para ele 2 dias antes, para ele começar daqui 30 dias o período de férias. Nós vamos ter que estar muito mais sintonizados. Porque essa informação para o E-Social ela é em tempo real. A partir do momento que eu fiz o cadastro para funcionar no meu sistema, ele já manda para lá. E já inclui a informação sua que estava lá. Você tinha informação lá de cadastro, de tributação, de quantos funcionários você tinha, se você já pagou a folha, se tem funcionário vencendo 2 férias, está lá. Cadastrei mais um, na hora que eu dou gravar, o sistema já dispara a informação. Então, como que eu vou disparar uma informação falando que o funcionário de férias no mês passado, se sua folha já está lá? Isso vai vir. Então, assim, nós vamos ter que trabalhar muito próximo com relação a isso. Então, o que é o E-Social? O E-Social, gente, nada mais é uma obrigação que nós contadores vão ter, representando a empresa. Toda a informação que nós vamos enviar para o governo federal vai ser uma informação única. Hoje eu envio CAGED, todo mês que a empresa faz uma movimentação, seja demitindo ou admitindo um funcionário, vocês devem ter ouvido falar no jornal aí, segundo informações do CAGED, esse mês nós tivemos um aumento no registro de carteiras de emprego. Ah, teve uma queda. É em relação a essa informação que nós passamos.
Então nós passamos informação de CAGED todo mês que tem movimento. Nós passamos a RAIS por ano, que é o resumo do CAGED. Nós mandamos o CEFIP, que é todo mês, né, fiz uma folha de pagamento, manda o CEFIP. A gente manda a DIRF, que é a declaração de imposto de renda retido na fonte por ano. E mais um monte de informação que vocês vão ver aqui, ó. Tá? Vocês vão ver a informação ali. Então, o que vai ser o E-Social? Essa informação vai ser única. Quando eu terminar a folha de pagamento de vocês, da empresa de vocês, e mandar, o Fundo de Garantia já tem informação, o INSS já tem, a Receita Federal já tem, o CAGED já tem, o RAS já tem, a DIF já tem, está tudo lá. É o que acontece hoje com os SPEDs. SPED fiscal, SPED contábil, SPED fiscofins, SPED contábil, SPED SF. Então, é isso. O E-Social é um dos pilares dos SPEDs, né, que é o Sistema de Escrituração Digital das Empresas. Então, cada um nós vamos ter. Então, o E-Social nada mais é que isso, só que ele é muito complexo. Ele é muito complexo. Dados de endereço do funcionário. Se eu mandar para lá, o funcionário morava no Guatá, aí você mandou atualizar para mim, eu já toquei lá, na hora que eu fechar a folha, eu já atualizo o cadastro do funcionário. Hoje acontece muito disso. Às vezes eu tenho um funcionário que trabalha na empresa há 5 anos, eu só tenho o endereço dele quando ele registrou, aí ele mudou. Quando ele vai lá fazer o saque do fundo de garantia dele, aí o comprovante dele de endereço não bate, às vezes ele já tinha aberto um outro piso em outro lugar e está diferente. Então essa informação vai aliviar isso, vai facilitar muito desse trabalho e o trabalho também de enviar cada informação para um lugar e dar divergência. Só a título de conhecimento, o Ministério do Trabalho andou fiscalizando muita empresa e até autuando por causa de centavos. Tá? A gente manda o CEFIP todo mês, gera folha e manda o CEFIP para a Caixa e INSS, que é aquela RE, protocolo RE e tal. No final do ano, no início do outro ano, a gente manda a RAIS, que é um resumo de todas as CEFIPs mensais. Quando o sistema ia juntar a informação, às vezes o funcionário ganhou no decorrer do ano 12.523,15. Na hora que eu mandei a RAIS foi 12.523,30, 7 centavos de diferença. O Ministério do Trabalho ia ocular a empresa. Vai recolher 7 centavos. De 1, 2, 3, 20, 30 funcionários. Aí você ia ver no final do montante lá, já tem os problemas, né? Já? Você paga no funcionário aí, não sei quantas guias para fazer, o valor da guia, R$15. Trabalho em refazer é muito maior do que o próprio valor para recolher. Às vezes o contador vai dizer assim, o valor é até pago, o problema é o retrabalho em fazer. Então isso aí vai facilitar para a gente nesse trabalho, nesse caso. Mas o cadastro, a informação é muito complexa. Então nós vamos ter que trabalhar muito sincronizado aí para a gente evitar problema. Né? E como vocês podem ver, o fisco está facilitando para cada vez mais fiscalizar a gente de longe. Né? Eles não vão vir mais na empresa, vai estar tudo lá. Eles já têm informação. O fisco hoje tem tanta informação na mão que eles só estão organizando como eles vão cobrar. Eles têm tudo lá. Então não se assustem em pensar assim, o fiscal nunca veio aqui e está sumido e não vai vir. Não, ele não vai vir mesmo não. Não vai vir mesmo não. Só vai chegar a correspondência. Só cartinha. Então só para a gente, vocês entenderem a questão do E-Social. Você sabe o que é o E-Social? O E-Social não cria nada de novo. É apenas um projeto do governo federal que tem como objetivo de consolidar digitalmente todas as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de todos os colaboradores em um único banco de dados chamado de E-Social. Atualmente, os escritores de contabilidade e RH são obrigados a preencher diversas declarações de documentos como CAGED, RAIS, CEFIP, GFIP e dentre outros que muitas vezes possuem as mesmas informações. E depois, todos esses dados e documentos devem ser transmitidos individualmente para cada órgão participante, como a Receita Federal, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal e Previdência Social, o que muitas vezes gera redundância e erros no envio das informações. Já com a implantação do E-Social, um dos objetivos é reduzir gradualmente o envio das informações de forma individual, assim todas as informações dos colaboradores serão inseridas em um único banco de dados, chamado de E-Social, onde os órgãos participantes terão acesso a todas as informações disponíveis no E-Social.
Desta forma, o E-Social irá fazer com que as redundâncias e erros no envio das informações diminuam com o tempo e assim garantindo todos os direitos trabalhistas e previdenciários de cada colaborador. Bom, então esse aí é o nosso E-Social. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa sobre o E-Social? Ele tramitaria, né, ele funcionaria dessa forma. Né, as empresas enviam as informações para o governo, né? Hoje a gente está aqui nessa fase, que são as fases de teste, né? Etapa em que o governo do setor produtivo se prepara para a obrigatoriedade. Aí na 1º de agosto ele liberou lá, ó, liberação do ambiente de teste para as demais empresas. Tá? Então nós já estamos enviando esses documentos, essas informações iniciais para lá. A partir de 1º de janeiro, as empresas com faturamento de 78 milhões ano já estão obrigadas a enviar essas informações. E a partir de julho de 2018, todo mundo, inclusive MEI. Então, as empresas aí, né, não é o caso de vocês, que os MEIs que a gente tem lá a contabilidade, mas acredito que os MEIs que não têm um acompanhamento contábil e tem funcionário, vai dificultar para poder eles continuarem aí. Porque o governo é aquele negócio, ele cria a situação do MEI para arrecadar. E a propaganda que ele fala é o seguinte: você não precisa de contador, você mesmo resolve. Né? Mas aí começa a criar obrigação. Aí dá um prazo, aí começa a criar obrigação. Como que a pessoa vai fazer essas informações sem sistema, sem nada? Vai entrar lá dentro do E-Social e começar a cadastrar? Não sei se vai conseguir, não. Então, a partir de julho, todo mundo, inclusive os MEIs. A partir de agora, né, a gente está chegando ao fim, eu queria só apresentar para vocês aqueles que não têm contato diretamente, né, com o sistema que a gente utiliza, que é o domínio de sistemas, que às vezes é o funcionário que faz, tal. É um sistema que, assim, eu vou, modéstia à parte, não ganho nada com isso não, mas é um sistema, eu até chamei o pessoal para vir hoje, mas eles já estavam com a agenda fechada. Às vezes a pessoa acha até assim, ele está recebendo por isso. Eu, particularmente, acho, o Gustavo teve a oportunidade de lidar com alguns sistemas que eu já trabalhei com Mastermark, Softroom, Macrosoft, Microsystem, entre outros aí, uns 8 tipos de sistemas contábeis que eu já trabalhei. E o domínio de sistema, eu já estou com ele há uns 2 anos, tem me surpreendido. Eles trazem essa relação entre o escritório de contabilidade e o empresário e a empresa muito mais próximo. É um relacionamento tipo assim, o que eu envio através de e-mail, nós temos lá um link para enviar e protocolar isso lá dentro da domínio. Tá? Tudo que é pedido é movimentado dentro da própria domínio. Então só vou apresentar um vídeo também curtinho deles aqui, não estou vendendo domínio, tá? Só para vocês que são clientes nossos saberem disso, que a gente utiliza esse sistema e tem essa ferramenta para se alguém precisar. Ele tem nos smartphones, né, nos tablets, aí, quem quiser utilizar. De onde você estiver, você pode solicitar férias do funcionário, rescisão, admissão, está tudo lá dentro. Então eu vou só passar um vídeo rapidinho para vocês entenderem. Com o módulo Domínio Atendimento, o seu cliente poderá solicitar diretamente pela web serviços para a sua empresa de contabilidade. Com o usuário e senha fornecidos por você, o cliente acessa o módulo Domínio Atendimento de qualquer lugar e realiza a solicitação. Veja este exemplo. O usuário do cliente está solicitando uma cópia do contrato social. Ao gravar as informações, a solicitação já fica registrada no módulo Domínio Atendimento e pendente para os funcionários do escritório contábil. Como o módulo Domínio Atendimento é integrado com os demais módulos do Domínio Contábil Plus, não é necessário que o funcionário do escritório acesse o navegador de internet para consultar se tem novas solicitações pendentes. Observe que o funcionário do escritório recebeu diretamente no módulo Domínio Folha a notificação da solicitação realizada. Com isso, basta clicar na mensagem para acessar e responder para o cliente. Ao responder para o cliente, é possível anexar o arquivo.
Veja que foi anexado um arquivo em formato PDF. Ao gravar, a resposta já está disponível juntamente com o arquivo para o cliente. Nesse momento, o sistema envia um e-mail para o cliente notificando que a solicitação foi respondida. Ao acessar a solicitação, caso necessário, o cliente poderá visualizar, imprimir ou salvar o arquivo. Após concluir a solicitação, o cliente responde uma pesquisa de satisfação em relação ao atendimento. E com isso, o sistema lhe fornecerá dados de como anda a satisfação do seu cliente em relação ao seu atendimento. O sistema também conta com um recurso para anexar o relatório do sistema diretamente em uma solicitação de serviço. Veja nesse exemplo que existe uma solicitação do cliente pedindo para lhe enviar a relação de encargos do mês atual que ainda não foram pagos. Com a solicitação de serviço aberta, basta emitir o relatório e clicar no botão anexar esta relação numa solicitação de serviço. E pronto, o arquivo já está anexado. Basta responder a solicitação para o cliente. O sistema possui ainda solicitações específicas, como, por exemplo, solicitação de aviso prévio de férias, onde seu cliente seleciona os funcionários para o qual deseja emitir o aviso, informa as datas e dias referentes ao aviso e grava. O escritório recebe essa solicitação e, por dentro do módulo, retorna o aviso em anexo. Para publicar planilhas, documentos e até mesmo arquivos digitalizados, o módulo Domínio Atendimento conta com um recurso de publicação de documentos, onde os funcionários do escritório contábil que foram autorizados no sistema poderão publicar de forma simples e rápida arquivos para os seus respectivos clientes. Como você pode observar, está sendo publicada para o cliente empresa exemplo uma planilha referente ao departamento de contabilidade. Ao gravar, o sistema envia um e-mail para o cliente avisando que já foi publicado o documento e que está disponível no módulo Domínio Atendimento. Pessoal, só um minutinho, para quem não tem conhecimento ainda, nesse módulo, vocês estão vendo ali embaixo ali que nós temos os campos, aí onde está no final, não sei se está aparecendo ali, deixa eu só aqui. No administrativo, nós temos um módulo ali, certidões. Todas as certidões da empresa, hoje nós temos 5, Fundo de Garantia e INSS em conjunto, com a Receita Federal e a Procuradoria, o Estado, município de Ponte Nova e da Justiça do Trabalho. Todas as certidões da empresa, elas ficam salvas ali. O sistema já está programado para 5 dias antes da certidão vencer, ele já acessa o site desses órgãos e já atualiza. Então, ou seja, precisou de uma certidão atualizada, de posse do seu usuário e senha, você entra ali, onde você tiver, você tem a certidão. Ok? Mas se não tiver ali, só mandar uma solicitação que a gente inclui. Quando se refere a relatórios do sistema, o processo de publicação se torna ainda mais simples. Para publicar qualquer relatório, é necessário apenas estar com a empresa do cliente selecionada, emitir o relatório normalmente no sistema e clicar no botão publicar esse relatório. Com isso, o sistema grava diretamente no módulo Domínio Atendimento. Para o cliente visualizar ou baixar o arquivo,
arquivo, basta acessar o módulo Domínio Atendimento e o relatório em formato PDF já estará disponível no seu respectivo departamento. Como você pode observar, foi publicado um recibo de pagamento. Sendo assim, o usuário cliente acessa o link Documentos Publicados e clica no departamento pessoal. Veja que o relatório já está disponível. O sistema cria automaticamente a estrutura de pastas baseada no tipo e nome do documento publicado. Nesse caso, como foi um recibo de pagamento, o sistema criou a pasta Recibo de Pagamento e o nome do arquivo foi gerado pelo próprio sistema com a competência no recibo. Então ali, para a gente não delongar, que o vídeo é um pouco maior, naquela parte de publicação de documentos, nós temos algumas abas, todos os documentos que são enviados, são tramitados ali, seja vindo de vocês para o escritório, seja do escritório para vocês, ele cria um número de protocolo. Aí ele abre lá quem que foi o funcionário, se foi eu, se foi o Igor, se foi outro funcionário que abriu o escritório, que hora que abriu, e da mesma forma lá com vocês. Cada um de vocês que não tem ainda, a gente vai criar um usuário, mas quem já tem um usuário lá para o funcionário, ou um para vocês, e aparece ali, foi fulano de tal que abriu tal hora. Tá? Então eles vão aparecendo ali, visualizados, não visualizados, alguma coisa assim. Além disso, aquele box E, tá? É uma situação de busca de nota fiscal no site da Receita Federal. Em todos os repositórios de nota aí, ele armazena a nota em torno de 6 meses, 1 ano. Ali ele fica guardado durante 5 anos, tá? Sem custo nenhum para vocês. Vocês podem, de posse do certificado digital plugado na máquina, baixar todos os XML de nota através do próprio domínio. Isso é um recurso que tem, que a gente repassou aí para os clientes. Então ele tem uma série de situações justamente para estreitar esse vínculo aí entre o escritório e o empresário. Às vezes o empresário está fora do escritório, mas quer pedir uma férias. O funcionário ligou e está querendo sair, mas eu tenho que chegar lá ainda. Pelo WhatsApp, pelo tablet, ali, pelo celular, você tem o domínio atendimento para facilitar essa relação com a gente. Ok? Não vou continuar ele muito ali não, que a gente já está. Depois eu disponibilizo lá para vocês. E esse último aqui é pequenininho. Todos os dias, milhares de pequenas empresas que prestam serviços procuram oferecer mais, oferecer o que tem de melhor. E todos os dias, o seu escritório de contabilidade trabalha para organizar da melhor maneira a gestão contábil das empresas. Contadores e empresas precisam estar em sintonia, total, dinâmica, constante. Conectados com inteligência e integrados com eficiência. Pensando pela Thomson Reuters, o OneBalance é o único software em nuvem de gestão financeira que se integra totalmente online às soluções do mundo. Intuitivo, preciso e naturalmente simples. O único que cria uma conexão exclusiva entre você e o seu cliente. Para os seus clientes fica mais fácil gerenciar as contas a pagar e a receber e emitir notas fiscais eletrônicas de serviços para mais de 600 municípios, permitindo também emitir e cancelar boletos registrados, uma das novas exigências do mercado. O OneBalance oferece a você, contador, uma integração online que importa de forma automática as notas fiscais e os lançamentos contábeis referentes aos pagamentos e recebimentos. Além disso, o seu escritório receberá notificações sobre alterações feitas por seus clientes, evitando assim qualquer tipo de inconsistência. Isso coloca o seu negócio onde ele precisa estar, um passo à frente da concorrência. O seu escritório fica mais próximo dos seus clientes. Isso significa mais chances para criar novos relacionamentos e parcerias. E sempre que cliente indicado por você, contratado... Essa situação aí, é o seguinte, isso aí é um módulo que tem a parte mais para prestadores de serviço, eu só trouxe para vocês verem aí o interesse que a gente está buscando cada vez mais essa interação com o cliente. Às vezes tem um cliente que é prestador de serviço, não tem nenhum software ainda de gestão. Quantos a pagar, quantos a receber, nota fiscal. Então esse OneBalance, hoje ele tem um custo de R$49, não é para mim, tá? Eu só estou fazendo propaganda, porque ele é vinculado ao domínio atendimento que eu utilizo. Às vezes a pessoa não tem opção
e ele, tudo que você faz nele já está na contabilidade. Tá? Então, por exemplo, você lançou uma nota, gravou, já está lá. Então, você, quando você receber, editou, já está lá. Ele é integrado online, tá? Automaticamente. Então, é uma opção que eu estou trazendo aí para quem ainda não tem nada nesse sentido. Ok? E para finalizar, gostaria só de mostrar para vocês, agora para finalizar mesmo, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ver, mas tiverem interesse, né, e tiverem um tempinho para dar uma olhada, esse é o nosso site na internet, né, nós fizemos uma mudada nele. Ali em cima nós temos uma área do cliente, que é você, ao clicar ali, você é direcionado para aquele usuário e senha do domínio. Você colocou ele ali, você já vai diretamente para o domínio fazer as solicitações que você precisa. Nós temos um íconezinho aqui que está apagadinho, que está off, fale conosco. Quando ele estiver verdinho ali, nós estamos online. Então, se dali de dentro do site você clicar ali, você já tem um link direto com a gente por mensagem. Tá? Então, uma coisa para facilitar. Então, a gente trouxe esses 3 temas finais aí para apresentar para vocês, justamente uma prestação de contas, né, da confiança que vocês têm para com o nosso escritório, que a gente está tentando cada vez mais estreitar esses laços devido às exigências, principalmente do governo, né, para com nós contadores e para vocês como empresas. Então a gente está buscando essas tecnologias para poder estreitar realmente essas relações, tendo em vista que a gente tem clientes de várias cidades, às vezes clientes da própria cidade, mas que não tem tanto tempo que a gente tem um contato pessoal. Então a gente está tentando estreitar isso, pelo menos para aliviar ou evitar um possível problema fiscal que a gente possa encontrar aí pela frente. E no mais, eu gostaria de agradecer a todos, né, pela presença. Alguém quer colocar alguma coisa, falar alguma coisa? Agradecer a todos aí pela presença, dizer que nós estamos de portas abertas, né, com essas novidades, que não fiquem abismados, temerosos com o que vão ouvir falar por aí, porque as mudanças são grandes. Tá? Nós não falamos nem 10% do que vai acontecer aqui. Tá? O governo, com essa crise, essa questão previdenciária que supostamente existe ou não, né, na ânsia de querer arrecadar cada vez mais, cria situações e deixa ver o que vai dar. Então muita coisa vai acontecer, mas coloco à minha disposição de vocês, no que precisarem, alguma informação, manda lá no grupo. Alguém que não estiver no grupo depois, se quiser entrar, passa pra gente, que a gente vai estar sempre divulgando esses videozinhos curtos, que a gente sabe que nem eu às vezes tenho paciência de ver uma coisa muito extensa, a gente procura mandar uma coisa bem básica. E se tiverem alguma dúvida, entre em contato, manda um e-mail, WhatsApp, liga, vai ao escritório. E o que eu vou fazer logo agora em seguida? A gente vai procurar estar passando em todas as empresas, levando a apostila àqueles que não vieram, dando uma satisfação do que aconteceu, falando para eles o que vai acontecer aí, e a gente vai estar mais próximo. Eu até estou criando lá comigo uma agenda para a gente estar passando pelo menos uma vez a cada 6 meses nas empresas. Não é para querer mudar a dinâmica da empresa, é para ver justamente uma mudança. O seu alvará está pregado no lugar certo, cadê seu quadro funcionário? Então é assim, para evitar um problema na cobrança fiscal. Ok? No mais, muito obrigado aí por terem demandado esse tempo de estar conosco. Precisando, nós estamos à disposição. Ok? Vamos fazer uma foto aqui para a gente registrar.